parece loucura, eu gritando do nada em uma rua bem famosa de Londres. Mas o que me assusta não é eu gritando. O que me assusta é que hoje em dia tá todo mundo gritando por dentro, mas ninguém ouve. Mas você vai entender isso agorinhas. Eu sempre imaginei Londres como um lugar cheio de sonhos, um lugar cheio de vida, onde as coisas acontecem, não é assim que nos mostram nos filmes ou até mesmo nas fotos no Instagram. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma outra realidade. Ali mesmo, em uma rua bem movimentada, perto de um ponto turístico, eu pude ver o que não mostram pra gente em filmes, não mostram pra gente em fotos em Instagram. Eram pessoas vivendo ou sobrevivendo, pessoas cheias de pressa, no metro, pessoas aceleradas. Era uma utopia, era dois polos. Eram as pessoas super ricas, eram as pessoas super pobres e tudo envolvido. Parecia um dia em São Paulo, na grande São Paulo. E parando para refletir, eu notei que isso não acontece só em Londres ou em São Paulo. Isso acontece em todo lugar. Porque o que estamos falando aqui é... todo mundo evita, mas a gente chama de cansaço, a gente chama de rotina, a gente chama de... é só uma fase. Mas será que é? Mas eu quero te desafiar a fazer uma pergunta. E se a sua vida não tiver só ruim, ou se o problema não for somente o dinheiro? E se na verdade a sua alma que tá longe de casa? Peraí, isso aqui não é automotivação. A gente não vai ter essa conversa, mas lembra que automotivação ela vem da gente, e a gente é falho. Tô falando aqui a motivação do alto. A verdade é que a gente tá distraído demais pra perceber que tá desconectado. Desconectado do quê, Igor? Em algum momento da sua vida você vai perceber, ou você vai se questionar e pensar: será que eu fui feito só pra isso? Será que eu realmente vivo ou eu sobrevivo? Será? Por quê? Por quê? Você vai se perguntar, e foi fazendo essas mesmas perguntas que eu cheguei à conclusão de que eu nasci pra fazer algo maior, eu nasci pra conhecer algo maior. E a verdade é que sim, você nasceu pra algo maior, você tem um propósito que é maior do que você. A real é que a gente tá distraído demais pra perceber que tá desconectado. Foi por isso e por outros motivos que eu comecei a falar de Jesus para as pessoas nas ruas. E a verdade é que eu achei que eu iria estar levando algo pra elas, mas na verdade era eu que tava acordando. Meu primeiro dia em Londres. Sabe, eu vi gente sorrindo, mas sem paz. Eu vi empresários com ternos finos, mas com um olhar tão vago. Eu vi pessoas com uma máscara que não disfarçava nada. Sabe, vivendo alguns anos aqui na Europa, eu pude entender que a gente tenta se encontrar em um cargo empresarial, a gente tenta um relacionamento, às vezes por puro status social, mas a verdade é que o barulho, ele pode até distrair, mas ele não cura. Na verdade é que o que eu tô falando aqui pra vocês é algo que ninguém nunca me explicou direito. Jesus nunca chamou pessoas super fortes ou super heróis. Ele chamava a gente cansada, ele chamava a gente que não conseguia por si mesmo. E o que eu tô falando aqui não é sobre religião, até porque uma religião ela não vai te salvar. É sobre finalmente você parar de fingir que dá conta sozinho, parar de fingir que o mundo é só isso, que o mundo é só acordar, ir pro trabalho, voltar pra casa. É o famoso roda do rato. E na verdade a gente pode ser livre, parar de fingir que foi criado do nada. Porque pensa comigo, se até Mona Lisa ou outros quadros muito famosos teve um autor, por que isso aqui seria criado a partir do nada? Você nunca parou para pensar que talvez todos esses detalhes, toda essa natureza, todo esse mundo, será possível que isso foi criado do nada? Então você me fala: Igor, mas eu tentei tudo dos últimos anos para cá, eu tentei tudo em 2025. E a questão é que às vezes eu fico com essa pergunta: será que você tentou tudo mesmo? Porque o que você não sabe é que Jesus ele é o caminho para aqueles que estão perdidos. Ele é a verdade para quem vive no mundo de mentiras, e ele é a vida para quem já não quer mais viver ou para quem apenas sobrevive. Talvez o Criador não esteja tão longe assim, talvez você só esteja barulhento demais para ouvir, para entender ou até mesmo acreditar. Uma pessoa, no meio do nada, ela quis não só entender, mas ela teve a curiosidade que talvez você não tenha. Ela falou: quem que é esse Jesus aí? Quem que é esse cara? E falando com ela ali pela primeira vez em inglês, eu pude entender que o contexto dela era meio conturbado. Ela veio de uma outra religião, ela não entendia muito, mas ela teve uma curiosidade sincera, e foi essa curiosidade que fez ela aceitar Jesus. Foi essa curiosidade que fez ela falar: tá bom, eu já tentei de tudo,
eu não quero mais viver, eu não quero mais a minha vida, então eu vou entregar ela para alguém que realmente queira. E é exatamente o que Jesus quer. Ele quer a sua vida, ele quer a minha vida, ele quer te tirar dessa bolha, ele quer tirar suas máscaras, para que finalmente você possa viver e não sobreviver. Apenas pensa nisso. O meu desafio para você é fazer o mesmo que eu fiz no começo da minha caminhada. Então tá, Deus, se você for mesmo real, fala comigo, apareça pra mim, sei lá, faz o que for, mas tira essa dor aqui de dentro, tira esse vazio. E foi exatamente o que ele fez, e por isso eu tô aqui hoje.